Eu de novo aqui. Isaías capítulo 53, o texto da palavra de Deus, que diz o seguinte, no verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lindíssimo esse texto, não é? Acho que todos nós conhecemos esse texto. Como é que eu interpreto esse texto? Será que eu entendo esse texto para a sua época? Algo que já cessou, algo que já terminou? Isso tem a ver exatamente o que com a minha vida hoje? Como é que a gente interpreta a Bíblia, amados? Eu estava conversando aqui com o pessoal da gravação, eles que me corrigem, me falam das minhas falhas e tudo mais. Surgiu naturalmente um assunto sobre a interpretação bíblica, como não poderia deixar de ser. Como é que a gente entra num texto? Como é que a gente caminha no texto? Como é que a gente sai do texto trazendo ele enriquecido de sentidos para a nossa vida, para a nossa realidade, dentro de uma relevância da nossa existência? E o caminho que eu quero propor aqui, dentro dessa nossa abordagem cristocêntrica, dentro deste foco de leitura bíblica na pessoa e obra de Cristo, é justamente esse. Precisamos fundamentar a nossa leitura bíblica. Nós precisamos de referenciais teórico-metodológicos. Nós precisamos de ponto de partida. Pela experiência da revelação do Evangelho, sabemos que o ponto de partida é Cristo. Então, a partir desta perspectiva, agora sim podemos trilhar alguns caminhos que nos farão muito maior sentido. Gosto muito da abordagem histórico-gramatical. É a única? Obviamente não. Mas é uma abordagem segura que tem sido usada há séculos por aqueles que se dizem reformados, tanto aqueles mais conservadores quanto os revisionistas. Mas é um caminho hermenêutico que não tem contraindicação. Por quê? Vamos ver um autor que falava sobre isso, João Calvino. É um. Nós temos João Calvino como uma... por favor, não façam essa cara do outro lado do vídeo. Mas João Calvino era um seguro exegeta usando a interpretação histórico-gramatical. Por quê? Porque ele passava pelo texto, dando vazão ao texto, ou seja, a gramática do texto, aspecto literário do texto e o contexto. Quer dizer, o seu ambiente geográfico, arqueológico, cronológico, sócio-histórico. Então, há muitos outros autores que vão tratar dessa questão. Para mim, o mais sensato deles, Sidney Greidanos, que é uma pessoa que trabalha vastamente com histórico gramatical, mas ele tem uma perspectiva completamente cristocêntrica, porque ele é um histórico redentor. Ele trabalha dentro desse processo de redenção, como o alemão Erich Sauer, muito pouco conhecido do público brasileiro, mas tem o livro dele que fala de eternidade em eternidade, o outro livro dele do Antigo Testamento que fala da aurora da redenção, e o livro dele sobre a teologia do Novo Testamento, que é uma abordagem belíssima da pessoa de Cristo, que é a vitória do crucificado. Então nós temos alguns referenciais, para citar bem poucos, pela brevidade do tempo, nós vamos retornar a esse assunto. Mas como é que eu entro neste texto sem violá-lo, sem perder sentidos? Então uma das abordagens que a gente tem em vista é histórico-gramatical, que já vem consensuada, que já vem consagrada ao longo dos séculos. Agostinho era uma pessoa que se utilizava dessa metodologia. Esse nome é um nome que foi categorizado há não muito tempo, mas muita gente passou por ele, senão a maioria dos intérpretes bíblicos. Citamos apenas alguns ícones. Nós também temos que nos render e reconhecer a contribuição da metodologia histórico-crítica, criada na Alemanha. É bem verdade que ela ressaltou mais a historicidade do texto do que propriamente a revelação do texto ou aquilo que o texto possa transmitir, mas ela trouxe uma contribuição inegável no que tange à literalidade do texto,
categorização do texto em suas estruturas gramaticais e estilísticas. O histórico gramatical chamou muita atenção para isso. Então também é um caminho que tem que ser observado, porém com muitas ressalvas e atualizações. Isso é muito importante, como todo caminho metodológico. Então não é simplesmente entrar no texto de Isaías e sair do texto como se não tivesse passado por ele, ou sem nenhuma ferramenta adequada para averiguá-lo. Nós temos vários tipos de hermenêuticas, né? Existe uma tendência desde a década de 90 do século passado que fala da abordagem semiótico-discursiva ou semidiscursiva, que diz respeito a alguns personagens, a movimentação, ação e reação de personagens embutidos aqui no texto. São várias as abordagens e nessa apresentação eu quero chamar a atenção somente para essas três: a histórico-gramatical, a histórico-crítica e a semidiscursiva. Nós vamos voltar a esse assunto e falar de outras contribuições para tocar o nosso assunto em diante. Nossa conversa não para por aqui, ela continua no próximo programa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.